Paz do Senhor, adolescentes, eu sou Valmerzinho e aguardo todos vocês nessa aula abençoada. Um abraço, vamos à aula. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, em especial nossos mestres, nossos adolescentes, que Deus continue abençoando todos vocês. Hoje nós falaremos sobre a quinta lição, que tem como título O Primeiro Diário de Viagem. A leitura bíblica está em Atos capítulo 13, dos versos 4 a 15 e depois do 43 ao 49. Nós não leremos todo esses versículos, mas leremos alguns versículos para ganharmos o tempo. A partir do verso 4 de Atos 13, diz assim: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando-a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando se apartar da fé o procônsul. Viu? Aqui já teve objeção quanto à necessidade da pregação do evangelho para aquele homem. O inimigo, não satisfeito, vai levantar esse tal de Elimas para ser uma pedra de tropeço na evangelização. Agora os versos 43 diz assim: E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Olha que testemunho lindo foi esse que o apóstolo Paulo ele vai vivenciar e vai trazer à igreja quando, movidos pela palavra de Deus, uma grande multidão, muita gente, vai ter o prazer de vir ouvir a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, em muitos lugares, as pessoas não querem dar crédito a essa mensagem de salvação, mas a palavra continua a mesma. A palavra, ela continua poderosa, porque ela é poderosa, a palavra de Deus. A mensagem diz assim: Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Conserve-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. Atos, capítulo 14, verso 15, a parte B. Paulo, então, vai convidar a eles para que eles possam conservar a sua fé e, antes de conservar a fé, se converter ao Senhor das suas práticas pecaminosas. Nós temos 3 objetivos na lição, que é, primeiro, apresentar a história da conversão de Sérgio Paulo em Pafos, mostrar como Paulo anunciava Jesus Cristo aos judeus utilizando a Escritura e refletir sobre a pregação do Evangelho, pois ela ocorria em meio a perseguições e resistência. Então nós vamos ver que Paulo, mesmo tendo a resistência por parte de alguns judeus, alguns religiosos, ainda assim ele não vai desanimar. Ele vai permanecer no propósito da genuína evangelização. Vamos lá? Vamos descobrir? Na aula passada, vimos a rota da primeira viagem de Paulo. Hoje, estudaremos com atenção alguns episódios que ocorreram durante as paradas. Veremos também que a pregação do apóstolo era baseada nas Escrituras. Ele falava de Jesus,
mostrando como o texto do Antigo Testamento já apontava para a vinda, morte e ressurreição do Filho de Deus. Vem comigo, hora de aprender. Em sua primeira viagem, Paulo saiu da Síria, passou pela ilha de Chipre, regiões da Cilícia, Panfilha e Pisídia, que estão na Ásia Menor. Ele, juntamente com Barnabé, tinha a estratégia de pregar nas sinagogas. Esta pregação se baseava de forma consistente nas Escrituras Sagradas. Se nós queremos ter sucesso quando nós pregamos, a nossa pregação ela tem que estar baseada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Senhor, é o nosso Salvador que precisa fazer toda a diferença na minha e na tua vida. E a partir desse princípio, então, Paulo, ele chegava em uma cidade, ele ia logo para onde já tinha uma igreja. E no caso aqui, nesse tempo, não era a igreja, eram as sinagogas, onde os judeus tinham o costume, principalmente, de aos sábados estarem indo para ouvir a palavra do Senhor. Então Paulo ia para lá também para falar acerca da verdade poderosa do Santo Evangelho. Primeiro, a parada em Pafos para conversar com o governador. Diz assim: a primeira parada de Paulo e Barnabé e João Marcos foi na ilha de Chipre. O barco chegou à cidade de Salamina e eles logo começaram a falar de Jesus nas sinagogas. Eles atravessaram toda a ilha até chegar ao outro lado, na cidade de Pafos, sempre pregando o Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo não perdia viagem. Ele estava sempre a evangelizar, estava sempre a pregar esta poderosa mensagem. E isso é que vai fazer a diferença no ministério desse grande homem de Deus. Em Pafos ele conheceu duas pessoas, o governador da ilha, Sérgio Paulo, e seu amigo mágico falso, Barjesos, ou Elimas, chamado de Elimas o Encantador. Sérgio Paulo era quem administrava a região. O mágico não queria que o amigo entendesse a palavra de Deus e ficou atrapalhando. Por isso Paulo repreendeu e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Nós vamos entender aqui que Paulo, ele, movido pelo Espírito de Deus, movido pela presença do Senhor, Paulo ele não vai concordar com aquilo que Elimas está falando, porque, na verdade, o Elimas queria trazer confusão, impedindo que o procônsul Sérgio Paulo que o governador pudesse fazer o quê? Ter um conhecimento a mais e receber até mesmo Cristo como Senhor e Salvador. Então ele vai impedir. Mas aí eu vou entender que não foi só o Elimas que estava atuando ali. Era a própria ação do diabo para não permitir que essa autoridade tão importante naquela ilha viesse ao encontro do Senhor Jesus. Não é diferente hoje também. Quando nós estamos pregando a palavra, estamos evangelizando, pode ser que alguém vá se levantar contra para impedir que tais pessoas também recebam esta poderosa palavra. A consequência da má conduta de Elimas foi uma doença. Ele ficou cego. O governador presenciou isso e passou a acreditar em Deus. O governador vai ver que Deus estava no controle de tudo. Paulo não desistiu da pregação. Essa história nos leva a pensar sobre o tipo de amigo que somos. Somos aqueles que ajudam as pessoas a se aproximarem de Deus ou aquelas que nos afastam ou afastamos outros do caminho? Pense bem, você é um amigo do bem ou você é um amigo do mal? Você é um amigo que procura aproximar as pessoas de Jesus ou você é uma pessoa que afasta as pessoas do Senhor Jesus?
Se você estiver afastando as pessoas do Senhor, pode ter certeza, você não é amigo do bem, você é amigo do mal. E por ser amigo do mal, com o juízo virá no tempo certo. Mas se você for amigo do bem, amigo de Jesus, também o que você está fazendo terá no tempo oportuno o galardão de todo o trabalho que você está realizando. Não sejamos como esse falso pregador, esse falso profeta, esse mentiroso chamado Elimas, mas seremos a exemplo de Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e como o próprio Senhor falou, ele é para mim um vaso escolhido. Paulo era um vaso escolhido. As paradas em Antioquia e Listra para explicar as Escrituras. Diz assim: da ilha de Chipre, os missionários pegaram outro barco até a região de Panfilha e pararam em Pergue, ou Perche. Depois, João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguiram para Antioquia da Psídia. A pregação mais longa de Paulo, registrada no livro de Atos, é que foi feita na sinagoga dessa cidade, na mesma linha do discurso de Pedro no dia de Pentecoste e de Estevão no dia do seu julgamento. O apóstolo citou as Escrituras Sagradas para falar do Senhor Jesus. Ele vai fazer um apanhado daquilo que a Escritura falava acerca daquele que seria o Filho de Deus que viria para salvar a humanidade. Lembremos bem que Pedro também usou as Escrituras, e Estevão também usou as Escrituras para testemunhar que aquele homem que ele pregava, que ele estava ensinando a verdade bíblica, não era um homem qualquer, mas era o Filho de Deus prometido em toda a Bíblia Sagrada. Principalmente, até a gente fala Bíblia, mas até então não existia ainda o Novo Testamento, mas aquele que era profetizado nas leis, foi falado nas leis, que foi falado no Gênesis, que foi falado nos Salmos, que foi falado pelos profetas. Esse é o Jesus que Paulo também agora está ensinando. Jesus ensinou aos discípulos que ele tinha encarnado para cumprir as profecias anunciadas nas Escrituras Sagradas. Quando falamos das Escrituras, queremos dizer o texto sagrado dos judeus, que é o Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias. Por isso, era importante que os apóstolos as conhecessem para pregar a mensagem de salvação. Como pregar Novo Testamento se ainda não tem Novo Testamento? Então, o que eles tinham que pregar? Tinham que pregar o Antigo Testamento, mas pregando o Antigo Testamento lá do passado, mas já tendo uma parada no presente, que chega no presente e aponta a Cristo, e depois uma subida mais assim profunda para encontrarmos com o Senhor Jesus na eternidade. Diz assim ainda: Jesus era descendente do rei Davi e demonstrou o significado da morte e ressurreição do Messias para perdoar os pecados. Paulo, o apóstolo, ele vai recontar a história. Quando nós lemos que Jesus nasceu da Virgem Maria, é verdade. Porém, José, que vai ter a linhagem davídica. É em José que está a promessa da linhagem davídica. Tanto que José, ele precisou voltar aonde? Ele não morava mais em Belém, mas ele precisou voltar em Belém. E Belém era a cidade de quem? Cidade de nascimento de Davi. Cidade de nascimento do rei Davi, ou simplesmente do menino Davi, porque até então ele não era rei. Foi rei já coroado de fato aos 30 anos de idade aproximadamente, que assumiu completamente o reino, mas que ele foi ungido ainda na sua fase final de adolescência, entrando na juventude aproximadamente. Os judeus presentes na sinagoga aceitaram a mensagem, entretanto, eles não gostaram que os não-judeus estivessem também ouvindo a pregação do evangelho e frequentando suas reuniões. Isso provocou um conflito que culminou na expulsão de Paulo e Barnabé da cidade. Olha só que coisa difícil, amados. Eu e você, de repente,
procurarmos pregar a palavra, pregar o evangelho a todas as pessoas, independente de cor, de raça, de cor de olhos, de pele, de tipo de cabelo, enfim, eu prego o evangelho para todo mundo e as pessoas aceitam, mas de repente um grupo da igreja fala, não, esses aqui não têm direito à salvação, esse grupo tal não tem direito. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles vão olhar para Paulo e Barnabé e dizer, olha, tudo bem, a tua palavra é boa, a tua palavra é até agradável aos ouvidos, é muito bom, mas nós não vamos aceitar que gentios frequentem o mesmo espaço que nós estamos frequentando, que é nosso, que era a sinagoga. Então nós vamos entender isso também, irmãos, vamos lá. Isso porque muitas pessoas que iriam frequentar ali a sinagoga, de repente não ia ter um nível social do mesmo nível social que eles possuíam. Porque se fosse, com certeza, um grande que viesse para o evangelho e aqueles religiosos das sinagogas vissem que podia tirar algum tipo de proveito daquela pessoa, eles iriam aceitar. Porque, infelizmente havia também um interesse por detrás dessas atitudes. Por não aceitarem, no caso agora, os gentios, eles também não aceitam que Paulo pudesse estar ali pregando a palavra e nem Barnabé. Então ele é expulso da sinagoga juntamente com os gentios. Mas lembremos que a promessa de salvação não é restrita somente aos judeus, não, mas ela também passa aos gentios, como diz o Senhor Jesus, ou como João vai escrever acerca do Senhor, que veio para o que era seu, porém os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, recebeu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Em razão dos milagres que estavam acontecendo, os moradores dali interpretaram que Paulo era o deus Mercúrio e Barnabé o deus Júpiter. Os apóstolos reprovaram os títulos e aproveitaram a oportunidade para pregar que acreditar nesses deuses não servia para nada. Nós, por exemplo, não questionamos a religião das pessoas e até dizemos, até um certo ponto, que todas as religiões são boas. Tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, como o próprio cristianismo também tem os seus exageros. Porém, só existe um caminho que conduz ao céu. Não existem vários caminhos que possam nos conduzir à eternidade. Mas um é o caminho que conduz à eternidade. E esse é o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo com Barnabé vai combater essa ideia de que eles seriam um Deus. Não, eles eram homens sujeitos a falha, sujeitos a errar, sujeitos a fracassar. Porém, naquele momento estavam assumindo um compromisso tremendo, um compromisso glorioso com o Senhor nosso Deus. Eles disseram para o povo que precisavam se arrepender dos pecados e reconhecer o Deus verdadeiro, que não seria nem Mercúrio e nem Júpiter que iria lhe garantir a salvação, não seriam os astros que de repente encarnou queria lhe conceder a salvação, mas que acreditassem em Jesus sim, o Filho de Deus que havia vindo e havia encarnado e através da sua vida veio para libertar muita gente. Os apóstolos estavam lidando com grupos que não estavam familiarizados com a história de Israel e do rei Davi. Eles não sabiam, porque eles eram o quê? Eles eram gentios. É como se nós chegarmos em determinado lugar e nós falarmos do nosso presidente, da nossa convenção, ou falarmos de uma outra pessoa, alguém fala, olha, mas quem é ele? Nós não conhecemos a história desse homem. Quem é essa mulher? Nós não conhecemos a história desta mulher. Mesma coisa era Jesus. Eles não conheciam a história de Jesus por não fazer parte do povo de Israel, ou do povo hebreu, ou do povo judeu. Então eles não conheciam a história do rei Davi. Mas aqueles que conheciam a história, quando falavam de Jesus, eles sabiam que Jesus tinha uma ligação direta com Davi. Esse foi o ponto de contato para explicar o Evangelho.
Mesmo assim, depois da mensagem de Deus ser anunciada, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Já pensou que coisa, que idolatria terrível, que idolatria terrível. Os homens de Deus foram idolatrados, porém, eles sabiam que só há um verdadeiro que merece adoração, que está em 3 pessoas. Um verdadeiro em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ninguém merece a adoração. Isso nos ensina que algumas vezes é difícil falar de Jesus, mas não podemos parar diante das dificuldades. Devemos seguir em frente, compartilhando a palavra, orando para que o Espírito Santo nos use e convença aquele que nos ouve. Salvar, nós não temos condição de salvar ninguém, mas evangelizar nós podemos. Anunciar o tempo de salvação nós podemos. Dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós também podemos. Agora, cabe a mim e a você anunciarmos essa poderosa palavra, tomando posse daquilo que Deus tem para cada um de nós. O nosso terceiro ponto vai falar sobre a última fase da viagem. Lembrando que o nosso título hoje da nossa lição fala aqui do primeiro diário de viagem do apóstolo, as anotações importantes que ele vai fazer nesta viagem. Os judeus de Antioquia, da Psídia e Icônio, que não gostavam de Paulo, seguiram o apóstolo até Listra. Ali na cidade, junto com uma multidão, eles causaram tumulto e apedrejaram a Paulo. Depois disso, Paulo e Barnabé foram para Derbe. Por que você está sendo apedrejado? Por que vamos apedrejá-los? Porque eles estão falando de Jesus. E nós não aceitamos que falem do nome desse homem aqui na nossa cidade. Então, vamos apedrejá-los. E é assim até hoje. As pessoas, de repente, não querem receber a mensagem, não querem receber esse ponto de contato com a fé, com o Senhor, aí abrem mão, criticam, falam, profana o nome do Senhor. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Será que eles desanimaram por conta da perseguição? Claro que não. Eles seguiram a viagem parando nos lugares onde já tinham passado na ida, para dar ânimo aos irmãos recém-convertidos. A força deles vinha do Espírito Santo, assim, retornaram ao ponto de partida, Antioquia da Síria. Lá Paulo e Barnabé fizeram um relatório sobre o que Deus tinha feito em cada lugar em que eles passaram. Então nós vamos ver que esses homens, cheios do Espírito Santo, não vão se deixar levar ou se abater por qualquer situação que não seja a glorificação do nome do Senhor. Seria inconcebível que eles se deixassem levar, se deixassem ser motivados por outro sentimento, por outro espírito que não fosse o Espírito de Deus. Por isso que eles não cederam à perseguição. Eles vão permanecer fiel, firme, assim, fincado mesmo no propósito da grandiosa tarefa da evangelização. Maravilha. Paulo então vai fazer esses relatos, vai escrever as lutas, as dificuldades que eles tiveram, mas também sempre tendo a certeza de que chegaram aonde chegaram por causa do querido Espírito Santo. A conclusão desta nossa lição, desse tema que nós estamos estudando hoje, Paulo entendeu bem a ordem de Jesus para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ele anunciava as boas novas com base nas Escrituras para os judeus e não judeus, em muitos lugares diferentes. Assim, muitas igrejas foram surgindo. Aprendemos, então, que devemos falar de Jesus para qualquer pessoa, para que ela decida, então, se deseja se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não podemos forçar essa decisão.
pois é o Espírito Santo que trabalha com cada coração. Por isso, vamos compartilhar o que Jesus fez na nossa vida com todos os nossos amigos e familiares, crendo que o Cristo ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para transformar, e que o Espírito Santo fará a obra de salvação no tempo certo. Quem opera, quem faz, quem age na vida das pessoas não é o pastor da igreja, mas é o querido e o amado Espírito Santo. Na próxima lição 6, nós falaremos sobre o Concílio de Jerusalém. Vai ser muito bom te receber, que Deus te abençoe, foi um prazer, uma vez mais, estar contigo, e espero que esse diário missionário do apóstolo Paulo também sirva para você, como serve para mim, como um incentivo para eu continuar pregando, anunciando esta poderosa palavra. Porque se eu desistir, quem vai perder não é o reino, quem vai perder sou eu. Mas eu não quero perder, eu quero fazer a obra. Então faça também a obra, seja um evangelizador. E o Paulo é, com certeza, esse grande estímulo para que eu e você continuemos pregando esta poderosa palavra. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir e peço a você que se engaje comigo nesse vídeo, dando o seu like e também compartilhando esse conteúdo e colocando aí na notinha dos comentários de onde você é, tá bom? É um prazer sempre ter a sua presença. Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, até o nosso próximo vídeo. Em nome do Senhor. Amém.